Amiguinhos, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês acessarem esse vídeo. Pessoal do nono ano, vamos lá dar continuidade a mais uma série de vídeos aí, para que a gente possa trabalhar os assuntos relativos ao nosso desenvolvimento das atividades cotidianas, tudo bem? Agora nós iniciaremos o caderno 2, o módulo 5, que trata a respeito do período entre guerras. Veja só, nós temos assuntos aqui para serem trabalhados pelo menos por 4 aulas. Porém, eu vou tentar simplificar tudo isso em um videozinho relativamente curto. Beleza? Bom, primeiro então, o que representa o chamado período entre guerras? Literalmente, o término da Primeira Guerra, 1918, ao início da Segunda, 1939. Ou seja, nós temos aqui praticamente as décadas de 20 e 30. Beleza? E quais são os focos que nós vamos trabalhar aqui? Bom, nós temos Estados Unidos, certo? 2, os reflexos sobre tudo isso no Brasil. E 3, na Europa em si. Beleza. Então vamos lá. Estados Unidos da América. Nós sabemos que os Estados Unidos, eles saíram extremamente fortalecidos da Primeira Guerra Mundial. Veja bem, ponto 1. Os americanos financiaram o conflito em vários aspectos, algo que já foi discutido, beleza? Os americanos não enfrentaram, não tiveram conflitos em seu próprio território. Então, o que implica? Em 18, com a derrota da Tríplice Aliança, certo? Dos alemães e tudo mais, o que aconteceu? Os americanos assumem o posto de primeira potência mundial. Por quê? Antes você tinha ingleses, alemães, franceses, até mesmo belgas, em níveis industriais acima dos americanos. O que aconteceu? A guerra destruiu esses concorrentes americanos, certo? Ingleses, mesmo saindo do lado dos vencedores, tiveram toda a sua produção industrial prejudicada, bem como alemães e tudo mais. Então, ponto 1. Com a destruição das potências industriais europeias devido à guerra, os americanos assumem esse posto de primeira potência mundial. Como eu disse, financiaram um conflito, não houve problemas, não houve destruição territorial norte-americana e outra coisa, como grandes credores desse conflito em si. Ou seja, ponto 1, após a Primeira Guerra, os americanos surgem como primeira potência mundial. Beleza? Agora vamos lá. Houve, portanto, nesse momento, tá, iniciando a década de 20, um grande crescimento da produção industrial norte-americana, justamente para suprir os mercados europeus que foram deixados de lado. Pensa o seguinte, né, meu amigo? Por exemplo, quem importava da Inglaterra, da Alemanha, da França, agora procura o quê? Importar dos Estados Unidos. Os americanos cresceram muito, portanto, dentro dessa lacuna. Porém, há um problema muito grande, tá? Essa produção industrial norte-americana, esse otimismo, não se sustentará a longo prazo. Vamos pensar o seguinte, olha, todos nós sabemos que o consumo, ele exige que você tenha condições financeiras para tal. Aquela história. Você quer consumir, quer comprar, você precisa ter dinheiro. Isso é fato. Então, o que acontece? Como nós temos os Estados Unidos nos anos 20? Segunda Revolução Industrial,
novos elementos, artifícios, aí você tem vários gadgets, você vai ter batedeira, você tem luz elétrica, carros, aspirador de pó, gramofone, depois rádio, enfim, muitas maravilhas que o dinheiro pode comprar. Mas nem todos os cidadãos americanos possuíam capital para tal. Porém, veio uma onda muito grande de otimismo nisso. Empresas cresceram porque visavam exportar para os mercados que antes pertenciam à Europa. Entenderam como que funciona essa coisa toda? Então você tem os chamados anos dourados. Mas isso, repetindo, não se aplicava a todo mundo, galera. Não se aplicava a todo mundo. Então o que, que você tem aqui? Empresas crescem, visando as exportações, só que nós temos um problema do consumo interno, o mercado interno. Então o que, que vai acontecer? O governo, ele faz uma série de propagandas, adota uma série de medidas para estimular o consumo, que é o chamado The American Way of Life. O que, que seria esse estilo de vida americano? Na verdade, é a questão de você associar o consumo à felicidade. Ou seja, compre, gaste, tenha, e muitas vezes aquilo que você não necessita ou que você não pode manter, porque isso seria um sinônimo de felicidade. Entenderam? Fique endividado e gaste. Tudo bem. Então, os anos 20, eles crescem nessa concepção toda, certo? Você tem uma classe média crescente, com acesso ao crédito, os bancos cedendo crédito, empréstimos todos. Só que você tem uma camada proletária de trabalhadores, ou mesmo no campo, de agricultores, que não tem como compartilhar de tudo isso. Portanto, existe o quê? Esse endividamento muito grande. Beleza? E mais ainda, né? A gente fala também de alguns valores culturais que são muito interessantes, né? Você pega os anos 20, culturalmente falando, existe uma inserção de aspectos da cultura negra. Por exemplo, o jazz, certo? A questão da música, a musicidade. O jazz acaba deixando alguns guetos para acabar sendo incorporado como um elemento cultural. Isso é muito positivo, isso é muito interessante. Nós temos a música gospel, certo? Porque lembre-se, né, que dentro do racismo em si, que ainda imperava nos Estados Unidos, havia o quê? Cultos religiosos, certo? Voltados, né, para os negros e afrodescendentes, onde desenvolvia-se o quê? A questão da cantoria, muito linda, muito bacana, muito interessante. Porém, havia ainda a manutenção de outros comportamentos, outras mentalidades, como o racismo. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, o jazz deixando os guetos, o blues, a música gospel, você tem o que também? A ação da Ku Klux Klan. A Klan, uma seita racista que existe, certo, nos Estados Unidos desde o final da Guerra de Secessão, da Guerra Civil. Beleza? Um outro item que foi colocado aqui também foi a adoção da lei seca nos anos 20, porque acreditava-se que o alcoolismo era algo extremamente prejudicial. O governo decide, portanto, que é proibida a produção e a revenda de bebidas alcoólicas. Só que, na verdade, isso não solucionou o problema. Isso abriu portas o quê? Para o tráfico, para a marginalização, ou seja, a produção de bebidas e o tráfico do álcool que foi controlado por uma série de instituições mafiosas. Então, muitas vezes, veja só, não adianta proibir achando que você vai melhorar em algum aspecto. Porque nesse caso, a proibição fortaleceu a máfia, certo? A produção paralela de bebidas e o crime organizado. Enfim, whatever. Vamos lá. Temos aqui uma questão que é muito importante.
Bolsa de valores, especulação. O que acontece? A Bolsa de valores é um local onde as empresas abrem o seu capital. É mais ou menos isso, tá? Você pode comprar ações de uma determinada empresa na bolsa, papéis. Quando você compra ações, você está comprando uma participação sobre lucros ou sobre prejuízos de determinada empresa. Como muitas empresas americanas cresceram em níveis absurdos nos anos 20, muitas pessoas leigas, certo? Pessoas comuns acreditavam no sonho de riqueza, riqueza prática e fácil. Só que você tem um detalhe: a bolsa é um investimento de alto risco. Ou seja, você comprou ações, participação. Se a empresa valoriza, você ganha dinheiro. Fato. Só que se a empresa desvaloriza, você perde. E não há garantias. Entendeu? Esse é o problema. Portanto, investir em ações é algo extremamente sério e delicado. Na verdade, isso não é aberto a leigos. Mas dentro desse sonho de crescimento, muitas pessoas comuns arriscaram as suas economias, os seus investimentos. Imagina aquela história assim, ó. Já tem lá o pai de família, 60 e poucos anos, você está garantido, tem as suas economias, bonitinho, né? Você tem uma renda, uma pequena propriedade. Ah, mas agora a bolsa está dando dinheiro. O que muitas pessoas fizeram? Hipotecaram os seus bens. Hipotecar é um termo muito comum para o norte-americano. Mais ou menos isso. Eu tenho uma casa, certo? No meu nome. Aí eu preciso de um dinheiro. Aí, digamos assim, minha casa vale 500 mil reais. Então eu vou ao banco e falo, olha, eu tenho uma casa aqui. É óbvio que o banco nunca vai pagar esses 500 mil reais. O banco fala assim, olha, é o seguinte, eu te dou 200 mil. E aí você vai parcelar novamente o valor de sua casa. Beleza, o pessoal foi nessa onda toda, hipotecando casas, propriedades rurais, enfim, para investirem na Bolsa de Valores. O que aconteceu? Nós temos o processo chamado superprodução que não foi acompanhada pelo consumo. Ou seja, em determinado momento, a Europa se recupera. As empresas europeias se recuperam. Os mercados que pertenciam à Europa voltam a eles. Então, a sua empresa cresceu, só que agora você não tem mais para onde vender, para onde exportar. Porque o mercado externo está saturado, o mercado interno também. O que significa? As empresas vão perder capital, perdem valor, as empresas quebram. E se você comprou ações de uma empresa que quebrou, sinto muito, filho, você vai quebrar também. E para você ter uma ideia da gravidade de tudo isso, cerca de 5 mil bancos quebraram. Filho, se o banqueiro faliu, banqueiro, não falando bancário, banqueiro, imagina o cidadão comum. Ou seja, a crise de 29, né, a famosa Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, onde a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, fechou, isso trouxe uma crise econômica para o mundo capitalista sem precedentes, envolvendo não só americanos, mas como todos os países que mantinham relações econômicas com os Estados Unidos. Temos reflexos no Brasil, já vou citar daqui a pouco, e também na Europa. Quem se safou disso, no momento, foi a União Soviética. Por quê? Dentro do desenvolvimento de sua economia socialista, do seu isolamento, a União Soviética não mantinha relações diretas com o mundo capitalista nesse momento. Certo? Então vem uma crise assim, sem precedentes. Desemprego, falências, suicídios, foi algo assim tenebroso. Tenebroso. Tá? Tanto que, o que acontece? O governo americano, ele procura restabelecer tudo. Em 1933, o presidente Franklin
Roosevelt, certo? Com o chamado New Deal, certo? New Deal seria o novo acordo. Veja só, os americanos, eles eram defensores do liberalismo econômico, ou seja, o governo não deveria intervir na economia. A lei da oferta e procura. Agora que tudo quebrou, o que acontece? Muda-se a premissa. Nós temos a adoção do keynesianismo. John Keynes, economista inglês, que determina que o governo ele precisa intervir, ele precisa regular certos aspectos econômicos para que tudo se restabeleça. Portanto, dentro do New Deal, o governo norte-americano, ele percebeu o quê? A economia quebrou, parou. Mas veja, né? Economia particular. O governo tinha dinheiro. Então, qual que é a história? Precisamos fazer com que a economia volte a funcionar novamente. Então, o primeiro ponto é renda. As pessoas precisam trabalhar para que voltem a possuir renda. Então, o governo americano, nessa época, ele vai investir o quê? Em grandes obras públicas. Seja estradas, represas, conjuntos habitacionais, enfim. Você fala assim, mas eu era um executivo, agora eu vou virar um pedreiro? Vai. Porque você vai trabalhar, você vai ter agora uma certa renda que vai fazer com que a economia circule novamente. Essa foi uma solução encontrada. E veja só, havia setores conservadores dentro da sociedade norte-americana que foram críticas a isso. Assim, porque agora o governo está se tornando comunista, socializando. Bobagem. Certo? Maravilha. Agora vamos lá para encurtar isso aqui, senão vai ficar muito longo. Tá? Reflexos da crise no Brasil. Veja só, o Brasil, nós sabemos, nós temos a oligarquia cafeeira e já vivíamos vários processos de superprodução de café sem que o mercado conseguisse absorver tudo isso. Vimos, por exemplo, a questão do convênio de Taubaté, socialização das perdas e tudo mais. O que acontece? Tá? Nesse momento, a produção cafeira do Brasil vai sofrer mais um baque, certo? Um baque duríssimo, muito forte. E assim, não vou entrar nos pormenores, mas nós temos uma relação direta o quê? A crise de 29 nos Estados Unidos está diretamente ligada à Revolução de 30 aqui no Brasil, ao processo onde Getúlio Vargas ele vai comandar essa questão da substituição dessa oligarquia cafeeira por um novo momento, por um novo sistema. Beleza? Teremos aulas específicas para falarmos disso. Maravilha. E na Europa? Europa, meu Deus do céu. A Europa, nos anos 20, ela vinha se reconstruindo, certo, no pós-guerra, inclusive devido ao auxílio econômico norte-americano. Beleza? Só que quando vem a crise de 29, esses auxílios acabaram e os americanos, como credor é o cara que empresta dinheiro para você, certo? Eu sou seu credor, só que eu não tenho mais dinheiro, então eu preciso o quê? Cobrar aquilo que você me deve. Então, nos anos 20 e principalmente 30, a Europa, vamos pegar aqui o foco, né? Itália e Alemanha, que já atravessavam uma série de problemas no pós-guerra, certo? Principalmente a Alemanha, vão quebrar de uma forma absurda. Você pegar, por exemplo, a inflação nos anos 30 na Alemanha é algo assim fora do contexto, fora de controle, níveis de desemprego absurdos. Para você ter uma ideia, meu jovem, nos anos 30, um marco, que a moeda alemã à época, um marco, certo? Não valia nada. Eu vou inverter a situação, certo? Um dólar americano era equivalente a mais ou menos ali, ó,
Você pega o quê? 2 trilhões de marcos alemães. Ou seja, imagina $1 para 2 trilhões. O dinheiro não valia nada. Nada, nada, nada. Então nós temos uma situação de crises absurdas, intensas. E isso abre caminho o quê? Para o surgimento dos fascismos. Fascismos. Resumindo, temos aulas específicas para isso também. Fascismos são governos totalitários de extrema direita. Certo? Totalitários, extrema direita. São ditaduras absurdas, certo? Que levam, dentro de todos os desdobramentos, o quê? Dos fascistas, você tem a ascensão do Partido Nazista nos anos 30 e Segunda Guerra Mundial. E é óbvio também que nós temos o lado da esquerda em si. Coloca-se comunismo, mas não é isso. Nós temos a ascensão também de governos totalitários de extrema esquerda. Pegue, por exemplo, a União Soviética, é o stalinismo. Entenda o seguinte, filho. Tá? Quando você usa o termo extremo, seja esquerda ou direita, isso não é legal. Isso não é bom. Porque em ambos os casos, você tem o quê? Ditaduras, controle sobre liberdades e todos os problemas que esses regimes podem engendrar. Beleza, galera? Tudo bem? Então, ficamos por aí, tá? E esses pormenores todos serão discutidos em outras aulas. Abraço, valeu!